Então vamos à segunda parte do assunto sobre torque, tá? Agora vamos ver a aplicação de torque. E nós aplicamos torque através de alavancas, tá? Então as alavancas, vocês vão ver a importância disso durante essa segunda parte, tá? Então para isso, nós voltamos um pouquinho. Inicialmente nós vimos como é que funciona o torque para abrir uma porta, para apertar e afrouxar um parafuso. Então, a partir de agora, nós veremos um exemplo, num caso mais simples do uso do torque. Nós temos aqui uma gangorra, aqui o ponto de apoio. Aqui nós temos, então, uma alavanca, ó, tá vendo? Uma alavanca. E aqui nós temos outra alavanca. Então, em relação ao ponto, ao eixo de rotação, ao ponto fixo, tá? Que essa aqui é uma alavanca interfixa. Então, o braço de alavanca vai estar aqui, ó. Estamos vendo, ele vai de 0 até 2 para a direita e de 0 até 2 para a esquerda. A unidade de medida, então, é metro. E nós vamos colocar sobre esse objeto alguns pesos, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A referência dessa alavanca aqui, dessa gangorra, foi retirada do FET Colorado, tá? O endereço está aqui. Então, quem quiser fazer brincar um pouquinho, né? Fazer um joguinho, então, acessa lá o site para vocês verem como é que funciona. Então, vamos imaginar essa gangorra, e sobre essa gangorra eu coloco um peso, ou uma massa de 10 kg a 1 metro do ponto de apoio. O que vai acontecer com essa alavanca aqui? Ela vai desequilibrar, inclinar, né? Como vocês estão vendo aqui. Tá? Então, quem causa essa inclinação é a massa, né? O peso de 10 kg. Ocasionou uma rotação nesse sentido aqui, tá? Ela fez esse movimento. Então, nós temos aqui um torque negativo, ó, negativo, tá certo? Então, a alavanca desceu, certo? Esse lado aqui desceu. Então, esta força aqui, ó, que vocês estão vendo, esta força aqui, ó, provocou um torque negativo. Muito bem, agora o que aconteceu? Nessa segunda situação aqui, eu coloquei um peso deste outro lado aqui, ó, deste outro lado, tá? Então aqui, ó, o torque, o que aconteceu com essa alavanca? Ela foi reequilibrada, tá? Aqui está, então, o nível, né? Aqui nós temos o nível, vocês estão vendo aqui, certo? Então, nós temos aqui um torque neste sentido, ó, ao contrário. Antes o torque era nesse sentido, em relação ao eixo, ao ponto de apoio, ó. Aqui está o ponto de apoio, certo? O torque causado aqui por este peso, tá? É negativo, conforme nós vimos já, é negativo. E esse aqui, ó, de acordo com esse aqui, ó, o torque vai ser positivo, certo? Então, aqui o torque negativo corresponde a esse peso aqui de 10 kg, né? 10 kg força. E esse outro torque aqui é causado por uma força e um braço de alavanca, né? De 5 kg força, certo? Pessoal, daqui até aqui, ó, perceba que nós temos um braço de alavanca de 1 metro. Do ponto de apoio, ó, do ponto de apoio até a força aplicada aqui, nós temos uma distância de 2 metros, ou seja, o braço de alavanca aqui é 2 metros. O que acontece, então, nessa situação? Que o torque, né, vamos chamar aqui de torque da massa 5, e aqui o torque da massa 10, né? Então, a soma do torque, né? Soma, ou no caso aqui subtração, porque um torque vai para um lado e o outro torque vai para o outro, tá? Que ocorra uma condição de equilíbrio. Equilíbrio significa que ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Velocidade constante. Então, a soma dos dois tem que ser obrigatoriamente zero, tá? Então, o torque causado pela massa, pelo peso 5 kg força, menos, né? No caso aqui, menos o torque causado pelo peso de 10 kg força. Isso aqui tem que ser zero para a condição de equilíbrio. Vamos escrever aqui, ó. Equilíbrio. Tá? Equilíbrio. Estático, no caso aqui, porque não está em movimento, tá? Estático. Olha a diferença desse para esse aqui. Então, essa alavanca nós temos 2 torques, né?
Então, duas forças provocam dois torques. No caso dessa alavanca aqui, dessa gangorra, nós temos, então, três forças. Tá? Uma aqui, que causa um torque também negativo, e duas para esse aqui, ó, esse lado aqui, e também este lado aqui. Então, quantos torques nós temos? Nós temos três. Então, se nós temos três forças, nós teremos três torques. Três forças, três torques. Então, vamos analisar. Ó. Essa aqui faz um torque nesse sentido, então ele é positivo, certo? Então, vamos botar aqui, ó, de 15, mais o torque de 5, que também é positivo, mais vezes menos, o torque de 20. Então, isso aqui tem que dar obrigatoriamente zero, porque ele está em equilíbrio estático, certo? Ó, equilíbrio estático. Tá? Vamos abreviar aqui para ficar mais fácil, certo? Então, essa é a lógica de qualquer sistema de alavancas, como vocês estão vendo. Cada força, um torque. Cada força, um torque. Se tiver 10 forças aí, 10 pesos no caso, 10 forças, 10 torques. E a soma deles, para que esteja em equilíbrio estático, tem que ser zero. Um conceito importante para o estudo das alavancas é a vantagem mecânica. Tá? O que vem a ser vantagem mecânica? Então, é o que eu vou explanar a partir de agora. Se é vantajosa usar a alavanca ou não. Então, por exemplo, eu quero levantar um pedregulho. Aí eu vou lá e faço uma alavanca. Aí eu faço uma alavanca em que eu faço mais força do que se eu pegasse a pedra e levantasse. Isso é uma vantagem mecânica ruim, né? O ideal seria o quê? Eu fazer menos força. Então, uma alavanca ela é interessante quando nós temos uma vantagem mecânica maior do que 1, né? Igual a 1 força que eu precisaria fazer para levantar a pedra, é o mesmo se eu usasse alavanca. Então, vantagem mecânica 1. Tá? A vantagem mecânica maior do que 1 significa que eu estou tendo vantagem mecânica. Então, estou fazendo menos força. E se a vantagem mecânica for entre 0 e 1, maior que 0 e menor do que 1, estou utilizando uma alavanca que eu faço mais força do que se eu levantasse a pedra. Então, vamos escrever isso. Se a vantagem mecânica for maior do que 1, é bom, né? Então, eu estou fazendo menos força. Faz menos força. Agora, se a vantagem mecânica é igual a 1, eu estou fazendo a mesma força para levantar o pedregulho. A força é a mesma. Força é a mesma. Se eu tiver uma vantagem mecânica menor do que 1 e maior do que 0, né? Tá? Vantagem mecânica menor do que 1 e maior do que 0, esses dois prerrogativos aqui, porque não existe vantagem mecânica negativa, tá? Então, se eu estiver fazendo uma vantagem mecânica maior do que 0 e menor do que 1, eu estou fazendo mais força. Quem é que vai usar uma alavanca para fazer mais força do que se não usasse a alavanca? Pasme, mas tem situações em que nós vamos precisar disso, tá? Fazer mais força, porque tem situações que não tem como usar determinado tipo de alavanca. Tá bom? Então, vou fazer um exercíciozinho aí para medir entender essa vantagem mecânica. Então, reparem aqui, nós temos dois tipos de alicate. Depois, vocês vão ler aqui direitinho, tá? Depois. Então, aqui, ó, o alicate 1 tem o braço de resistência. O que é braço de resistência? Aqui nós chamamos, então, aqui, ó, o braço de resistência. É onde vai receber a força. Então, eu quero cortar o fio. Eu quero amassar uma braçadeira. E aqui eu estou fazendo ação, ó, tá? Aqui eu estou fazendo ação. Então, quando eu faço ação, nós chamamos de força potente. E quando recebe a ação, tá? É a força resistente, tá? Muito bem. E aqui nós temos um alicate, né? Um alicate maior, certo? Alicate maior. Então, vamos ver isso aqui, ó. O alicate 1, então, tem o braço de resistência. Então, esse braço aqui, ó, braço de resistência de 2 centímetros. Então, vamos botar aqui, escrever aqui, ó, 2 centímetros. E o braço da força de ação, que é a força
o braço da força potente, né? Da força aplicada, 6 centímetros. Enquanto que no alicate, alicate 2, nós temos 3 centímetros, tá? E aqui 12 centímetros. Tá? Pessoal, aqui você já percebe que nós vamos fazer menos força do que essa primeira alavanca aqui, né? Porque a relação a 6, ó, esse braço de alavanca aqui é maior, então eu vou fazer menos força do que esse, né? Mas em comparação a esse, ó, a relação. Então vamos resolver aqui, ó. Qual deverá ser a vantagem mecânica para cada um dos alicates apresentados? Então vamos lá. Vantagem mecânica, tá? Vantagem mecânica vai ser igual ao braço F dividido pelo braço resistente. Tá? Eu só vou voltar lá, ó. Tá aqui. Ó. Braço F dividido pelo braço resistente, certo? Então, vamos lá. Então, vantagem mecânica vai ser igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, a primeira alavanca aqui, a primeira alicate, eu tenho uma vantagem mecânica de 3. Pessoal, aqui não tem unidade, tá? Vantagem mecânica é adimensional. Adimensional significa não. Dimensional, não dimensão. Não tem dimensão, então não tem unidade, tá bom? Aqui nós temos a vantagem mecânica, então, do segundo alicate, que é dado pelo BF, né? BF dividido por BR. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, a vantagem mecânica vai ser 12 dividido por 3. Vou mostrar aqui por que não tem unidade, ó. Porque o primeiro é dado em centímetro, o segundo em centímetro. Vai simplificar e vai somar 4. Tá? Então, vai ser igual a 4. Qual das duas tem maior vantagem? A de 4, né? Eu tenho mais vantagem, ou seja, eu faço menos força. Certo? Então, agora tu imagina o seguinte, eu estou fazendo uma força aqui de 200 newtons em cada uma das alicates. Tá? Então, suponha que a força aplicada pelo professor nos alicates seja de 200 newtons, e se quisermos apertar o dedo, qual deverá ser a força percebida por este dedo para o alicate 1, né? Então, o alicate 1 vai ser, olha só para que serve a vantagem mecânica. Ó, então, a vantagem mecânica, tá? Ops, ó, vantagem mecânica, estou apertando aqui de novo o botãozinho. A vantagem mecânica, nesse caso, vai ser 3, tá? Então, vamos recapitular, vamos voltar ali, ó. A vantagem mecânica, quando nós tratamos com força, ó, observa aqui, ó, é essa equação aqui, ó. Tá? Então, é força resistente pela força aplicada. Pessoal, perceba que é diferente, ó. Aqui é braço da alavanca da força aplicada dividido pela resistente. E aqui é força resistente dividido pela força aplicada. É o contrário, tá? Ao contrário. Tá? Se for o braço de alavanca, é o braço de alavanca da potente dividido pelo braço resistente. E aqui é a força potente dividido pela... a força resistente dividido pela força potente. Tá? Braço potente, braço resistente. Braço resistente, força resistente, força potente. Certo? Muito bem. Então, a vantagem mecânica aqui vai ser... Vantagem mecânica é igual a força resistente dividido pela força potente. Certo? Então, 3 é igual. A força resistente é 200 newtons. Tá? E aqui a força potente é o que eu quero descobrir. Então, esse aqui vai para cima e esse aqui vem para baixo. Certo? Então, como é que vai ser aqui? Não vai ter mais espaço, não deu espaço. Então, vai ficar força igual a 200 newtons, né? Dividido por 3. Então, a força vai... Ah, tem espaço aqui. Tinha esquecido. Então, ó, força igual 200 dividido por 3, tá? Então, vamos pedir a nossa calculadora.
200 dividido por 3 igual 66,67, né? Essa vai ser a força aplicada. Então, 66,7 newtons. Tá? E aqui vai ser quanto? Vantagem mecânica aqui é 4, né? É 4. Então, vantagem mecânica, pela equação lá anterior, vai ser 200 dividido pela força aplicada. Então, 4, passando esse aqui para lá, né, vai ficar força é igual a 200 dividido por 4 newtons, né? Olha a forcinha aqui, ó, 50 newtons. Tá? Então, a resposta aqui, 50 newtons. Tá, pessoal? Então, olha só. Aqui eu vou fazer um saco de arroz, e aqui eu vou fazer um saco de arroz e mais 1 quilograma, 1,7 quilogramas de arroz, né? Precisaria quase 2 quilos a mais de arroz. Quase 7 quilogramas de arroz a mais, né? Quase 2 quilogramas de arroz a mais do que esse aqui, certo? Que é essa alicate. Muito bem, vamos ver agora os tipos de alavanca. Então, nós temos 3 tipos de alavanca, tá? Eu coloquei 2 ali, mas na verdade é 1. Tá? Então, que nós chamamos de interresistente. A força resistente, R, é exercida sobre o ponto de apoio, P, e a força potente, F. Então, vamos entender aqui, ó. Primeiro de tudo, identificar onde é que é o ponto de apoio. Ó. Eis o ponto de apoio, ó. Que lindo, ó. Então, ponto de apoio, certo? Então, vamos lá. Nós temos quantas forças aqui? Nós temos 2, ó. A primeira força aqui, certo? E a segunda força aqui, ó. A segunda força aqui, ó. Ups. Tá? A essa nós damos o nome de força potente, tá? Ou apenas F. E aqui nós damos a força resistente. Então, nós temos aqui, ó, se nós temos 2 forças, nós temos 2 torques, né? Então, vamos lá. O torque da força, F, e o torque da força R. Isso tudo tem que ser igual a 0, sempre assim, tá? Sempre que tiver em equilíbrio, tá? Sempre que tiver em equilíbrio a alavanca, nós temos que a soma de todos os torques tem que ser 0. Tá? Então, essa é a condição sine qua non para que um objeto não rotacione. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma alavanca que está parada. Lembra que eu falei, né? Estática. Equilíbrio estático, né? Ou seja, equilíbrio parado, não está em movimento. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Muito bem, pessoal. Então, aqui nós temos a força F, tá? O torque F, certo? Então, o torque F, qual é o sentido de rotação do torque F? É esse aqui, ó. É esse sentido aqui. É horário, então ele é negativo. Certo? Aqui é o sentido, tá? Esse aqui é o sentido anti-horário, então ele é positivo. Então, esse torque aqui vai ser positivo. Tá? Então, os dois vão ter que ser 0. Muito bem, então vamos fazer o primeiro. O torque vai ser menos, né? Vezes braço de alavanca. Então, é do ponto de apoio, ó, até o ponto, até aqui, ó. Então, 2,10 metros. Mais, qual é a força que eu quero levantar? Qual é o peso? Então, 1.200. Então, a força resistente é 1.200 newtons. Vezes o braço de alavanca. Qual vai ser o braço de alavanca? É do ponto de apoio até a força aplicada. Ó, 70. Não vou botar centímetros aqui, né? Vou botar 0,70 metros. Por quê? Porque se aqui eu botei em metros, aqui eu também coloco em metro, né? Tem que ser coerente. Isso aqui tem que ser 0. Tá? Então, agora eu resolvo. Ó. Passo isso aqui para o outro lado. Vai ficar, ó, 1.200
1.200 vezes 0,7, vamos chamar a nossa calculadora. Ó, então, 1.200 vezes 0,70 igual 840. Tá? Então, 840 Newton metro é igual. Então, estou deixando esse lado aqui, né, da igualdade. Aí eu vou passar o que está negativo para o outro lado. Então, vai ficar F vezes 2,10 metros. Agora eu passo o 2,10. Então, 840 Newton metro dividido por 2,10 metros. Né? Metro com metro simplifica. Então, a força vai ser igual a... Vamos para a nossa calculadora. Então, 840 dividido por 2,1. Olha lá, 400 newtons. Então, a força que eu estou usando aqui, ó, que eu estou calculando aqui, né? 400 newtons. Dá mais ou menos 40 quilogramas, tá? Então, em vez de fazer uma força de 1.200 newtons, ou seja, 120 quilogramas, eu usando essa alavanca, eu estou fazendo uma força de 400. Vamos ver a vantagem mecânica? Então, a vantagem mecânica aqui, né? Vamos usar aqui. Vantagem mecânica. Vai ser o quê? Ó, eu posso fazer ou pela força, tá? Então, força resistente dividido pela força aplicada. Então, vantagem mecânica, ó, 1.200 newtons dividido por 400 newtons. Então, 1.200 dá 3, né? Então, minha vantagem mecânica aqui é de 3. Maravilha, né? Poxa, vantagem mecânica aqui maravilhosa. E a outra maneira de calcular a vantagem mecânica, tá? Vantagem mecânica vai ser pela distância. Então, eu tenho, ó, do ponto de apoio até a força aplicada, 2,10 metros, dividido por 0,70 metros. Então, a vantagem mecânica vai ser igual. Então, 2,1 dividido por 0,7. Então, essa é a chamada interresistente. Exemplos de alavancas interresistentes. Então, nós temos aí colocador de rolha, tá? Espremedor de alho, ou quebrador de nozes. E ali a nossa chave de fenda também. São exemplos de interresistente. Estou mostrando isso na prática, um esmagador de alho. Beleza? Fiquem aí com o vídeo. Voltamos logo. Até mais. É um disco caroçador de azeitona. Então eu tenho aqui um exemplo de interresistente. Aqui é potente e aqui é o ponto de apoio. Aqui vai ser a resistente, então interresistente. Ó, então eu ponho a azeitona com caroço aqui, miro ali, né? E aperto. E aí ele vai sair o carocinho, tá? Outro detalhe aqui, também nós temos um esmagador de alho. Então eu coloco o dente de alho aqui, certo? Também é um exemplo de uma interresistente, né? Por que interresistente? Ó, o ponto de apoio está... Ó, percebam bem aqui onde é que está o ponto de apoio. Aqui vai ser a resistente, ó. Então, interresistente. Então, entre a força potente e o ponto de apoio existe a resistente, tá? Então, outro exemplo aqui de aplicação de força resistente. Então, aqui nós temos o outro tipo de alavanca, tá? Nós temos a interpotente. Então, um exemplo aí de alavanca interpotente. Então, percebam, essa interpotente aqui nós temos aqui o ponto de apoio, certo? E aqui a força resistente, ó. Aqui a força resistente, ela está para baixo. E aqui eu estou fazendo a força para cima, né? Então, como é que vai ficar? Então, vindo aqui, ó, nós vemos a primeira força. Então, nós temos o primeiro torque. Só que agora vai ser o torque ao contrário. Antes era potente, agora vai ter resistente. E depois, vindo aqui, ó, nós temos o torque potente. Então, torque da força, né? Isso tem que ser igual a zero. Então, a soma dos dois. Vamos ver quem é o positivo e qual é o negativo. Esse aqui é dessa aqui, né? Então, dá negativo. Então, isso aqui vai ser negativo. E esse aqui vai ser positivo.
Muito bem. Então, vamos resolver agora, tá? Então, 2.200 newtons. Então, força aplicada, força resistente, vezes braço de alavanca resistente, menos força aplicada, vezes braço de alavanca da força aplicada, igual a zero. Então, 1.200 newtons, vezes o braço de alavanca resistente, vai ser quanto? 2,10 também. Ó, 2,10. Vamos fazer agora com centímetro, então. Tá? Mas vamos botar 210 aqui, tá? Então, estou tirando esse aqui. Menos força aplicada, que eu não sei, que eu quero descobrir, vezes o braço de alavanca, que é 70 centímetros. Então, estou colocando centímetro aqui. Isso aqui dá igual a zero. Então, 1.200 vezes 210. Tá? Passa esse aqui para o outro lado, então vai ficar F vezes 70 centímetros. Certo? Agora vamos calcular isso aqui. Ó. Isso aqui dá newton centímetro, né? Então, 1.200, pedir a nossa calculadora. Então, 1.200 vezes 210 igual 252, né? 252 mil. Então, aqui, ó, 252 mil newton centímetro, igual a força vezes 70 centímetros. Agora, eu vou passar isso aqui, que está multiplicando, dividindo 252 mil newtons centímetros, centímetro dividido por 70, né? Centímetro. Centímetro com centímetro simplifica. Então, a força vai ser de, vamos chamar a nossa dividido, tá? Por 70, igual 3.600. Então, reparem aqui, né? 3.600 newtons de força. Então, essa aqui vai ter uma vantagem mecânica. Ó. Vamos calcular a vantagem mecânica dessa alavanca. Então, braço da força aplicada, que é 70 centímetros, dividido por 210 centímetros. Então, a vantagem mecânica vai ser igual a... Vamos pedir aqui a nossa... Ó, 70 dividido por 210. Ó, 0,33. Ou 1/3, né? 1/3, ou seja, 0,333. Tá vendo, pessoal? Essa aqui tem uma vantagem mecânica menor do que 1. Se é menor do que 1, então é uma vantagem mecânica ruim para nós, né? Nós temos que fazer mais força para poder sustentar isso aqui, tá? Faça em casa, pessoal. Tentem fazer em casa esse experimentinho aí. Pega uma haste, um bastão, alguma coisa, né? Um cabo de vassoura. Coloquem isso, façam isso aqui, ó, um ponto de apoio, certo? Aí coloquem aqui uma mochila cheia com livros, né? E tentem segurar, ó. Vão mexendo aqui a mão, ó, de vocês vão ver o quanto de força vocês têm que fazer, certo? Exemplos disso, desse tipo de alavanca interpotente, tá? Nós temos a pinça. Quantas pessoas utilizam a pinça para poder tirar uma sobrancelha, tá? Para poder pegar alguma coisa que tu não tem alcance, né? Então tu tem um braço, então tu tem que fazer uma força aqui, ó, nesses dois coisas aqui, ó, aqui e aqui, certo? Então a potente fica aqui e a resistente fica aqui, ó. Então vejam aí o vídeo que eu fiz para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com isso, tá? Então até mais, nos vemos daqui a pouco. Então aqui nós temos uma outra alavanca que é chamada de interpotente, exemplo de uma alavanca interpotente. Por que interpotente? Ó, porque ela está entre o ponto de apoio e a força resistente. A força resistente, por exemplo, eu quero pegar alguma coisa. Ó, então quem é que está fazendo a resistência? O objeto inanimado, certo? E eu estou fazendo a força potente porque sou eu que estou fazendo a ação, tá? Se eu quiser fazer menos força, eu tenho que aproximar aqui, ó. Aí eu faço menos força, porque eu diminuí aqui, ó, tá? A relação entre o braço de alavanca e o braço de alavanca potente e o braço de alavanca resistente. E se eu
aproximar mais do ponto de apoio, eu vou fazer mais força. Muito mais força para... Eu estou quase me borrando aqui de tanta força que eu estou fazendo, né? Tanta força aqui, ó, para segurar a porca. Por quê? Porque aqui, ó, o braço de alavanca, ou seja, o braço de alavanca entre o ponto de apoio e a força potente é pequeno, ó, em relação ao braço de alavanca do objeto, né? Da força resistente. Perceberam? Então, aqui eu tenho que fazer mais força. Em compensação, aqui eu faço menos força. Ó. Menos força que aqui, cara. É lógico, né? Certo? Então, aqui nós temos um exemplo de... Então, temos aí a próxima, a terceira e última alavanca, tá? Tipo de alavanca. Então, o nome dessa aqui é interfixa. Então, nós temos a interpotente, a interresistente, a interpotente e a interfixa. Aqui é 3, tá? Agora aqui, ó, o ponto de apoio fica entre a força resistente e a força potente. Por isso que é interfixa, ó, entre, ó. Inter significa entre. Fixa porque é o ponto fixo, ó, tá? Muito bem, então. Aqui nós temos, então, vamos vindo, ó, daqui para lá, ó. Daqui para lá. Opa, encontramos uma força. A força potente. Então, nós temos o primeiro torque. Torque da força, né? Certo? Que está fazendo para baixo, ó. Fazendo para baixo. Então, se é para baixo, o sentido de rotação desse lado aqui é anti-horário. Portanto, o torque aqui é positivo. E aqui, ó, ele está fazendo um torque para cá, ó. Então, vai ser negativo, né? Vai ser horário negativo. Tá? Então, torque resistente. Isso tem que ser igual a zero. Então, muito bem. A força aplicada, positiva, né? Vezes o braço de alavanca. Então, do ponto de apoio até a força aplicada. Tudo isso aqui. Quanto é que é? Está aqui, ó. 1,4. Vou usar, então, em metro, né? 1,40 metros. Menos. Força resistente. Qual o valor da força resistente? Força resistente vezes braço de alavanca resistente. Acabei esquecendo aqui. Então, força aplicada é a minha incógnita. 1,40 metros é o braço de alavanca. Menos 1.200 vezes braço de alavanca. Então, vai ser do ponto de apoio até a força resistente, que é 70 centímetros, que eu vou transformar em metro, né? Por quê? Porque aqui está em metro, ó. Se aqui está em metro, aqui eu tenho que transformar em metro. Muito bem, agora eu passo aqui dividindo, né? Lá para o outro lado. Então, e esse aqui eu passo somando. Então, 1.200 newtons vezes 0,70 metro, né? Dividido por 1,40. Aqui eu já estou fazendo direto, né? Então, vocês vão fazendo exercício, pessoal, e vão pegando a manha, a prática, e vocês vão começando a fazer direto, né? Economizar tempo, espaço. Vamos chamar a minha calculadora. Então, ó. Então, 1.200 vezes 0,70 dividido por 1,4 igual. Então, a minha força aqui, ó, a força aqui vai ser de 600 newtons. Porque o metro aqui, eu simplifiquei com o metro aqui, né? Então, a força é 600. Então, pessoal, aqui, ó, aqui vai ser a força de 600 newtons, tá? Então, observe, ó, aqui eu fiz uma força de 600 newtons com esse tipo de alavanca. Vamos calcular a vantagem mecânica para vocês verem. Então, a vantagem mecânica vai ser força aplicada, força resistente, né, 1.200, dividido por 600. Simplifica tudo aqui, ó. Então, a vantagem mecânica para esta alavanca, especificamente, com estas distâncias, com esses braços, é uma vantagem mecânica de 2, tá? Ainda tem uma vantagem mecânica, certo? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui estou fazendo, nessa alavanca, estou fazendo tendo uma vantagem mecânica de 2, tá? Em vez de fazer uma força de 1.200, estou fazendo uma força de 600, ou seja, metade.
Por quê? Porque o braço de alavanca aqui é o dobro, ó, lembre, do dobro do outro braço. Então, eu estou tendo vantagem. Nesse outro caso aqui, nós temos o quê? Uma vantagem mecânica de 0,333, ou seja, menor que 1. O que significa uma vantagem mecânica menor que 1? Que eu estou fazendo mais força. Então, vamos botar aqui, ó, 3.600 newtons de força, em vez de 1.200, ó. Tá? E a última, né, e não menos importante, a interresistente. Então, presta atenção aqui, ó, estou fazendo uma força de 400 newtons. Nesta alavanca, com estes dados, eu estou tendo uma vantagem mecânica. Por quê? Porque a minha distância aqui, ó, o meu braço de alavanca em relação ao ponto de apoio é 3 vezes maior do que meu braço resistente, tá vendo? 3 vezes maior. Por isso que eu tenho uma vantagem mecânica de 3. Então, a vantagem mecânica, ela mede justamente isso. Quantas vezes maior vai ser o braço em relação ao outro? Tá? É isso que está me dizendo o braço de alavanca. Quantas vezes maior vai ser um braço em relação ao outro? Tá? Então, se eu tenho uma vantagem mecânica acima de 1, eu tenho o braço da potente é maior do que o braço da resistente. Se eu tenho menor do que 1, é o contrário. O braço da potente é menor do que o braço da resistente. E se eu tenho aqui, ó, um braço maior, certo? Eu tenho uma vantagem mecânica. Então, ele é o dobro do outro braço, né? Tá bom? Uma característica importante, essa alavanca, pessoal, é a única alavanca das 3, tá, interfixa, é a única alavanca que eu posso ter todos os tipos de vantagem mecânica. Maior do que 1, igual a 1, se os dois braços forem iguais, né? E menor do que 1, se o braço da potente for menor do que o braço da resistente. Certo? É a única alavanca que eu posso ter os 3. As outras 2 alavancas não tem como. E aí um exemplo, né? Vou mostrar para vocês aí um exemplo de uma alavanca interfixa. Nos vemos mais adiante. Até mais. E aqui nós temos uma torquês, né? Então a torquês serve para quê? Então, que tipo de alavanca é essa? É uma ponto de apoio aqui, ó, interfixa. Por que interfixa? Ó? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, interfixa, ó. Onde é que está o ponto fixo? Interfixa. Então, aqui está a força potente, certo? E aqui está a força resistente. Então, por exemplo, eu vou querer cortar um fio, aqui, né? Ó, vou querer cortar um fio. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apertar, ó, aqui o ponto de apoio, aqui a força resistente e aqui a força potente, ó. E cortei o fio, certo? Se eu quiser fazer mais força, o que eu vou fazer? Vou aproximar aqui, ó. Aqui eu vou fazer mais força, ó. Tá certo? O que eu faço aqui, para ter o mesmo torque, né? Qual é o objetivo aqui? É cortar o fio, certo? O objetivo aqui é cortar o fio. Então, se eu quero fazer menos força, eu fico mais longe possível, né? Preferência aqui. Ó, que fácil. Agora, se eu quiser fazer mais força, eu tô afim hoje de fazer uma força, né? Quero criar músculo. Então, eu vou aproximar aqui, né? Ó, fica até mais difícil. Corta também, mas fica mais difícil. É que também, isso aqui é bambu, né? Então, eu mostrei para vocês aqui 2 exemplos. 2 exemplos de, então, alavanca interpotente, tá? Recapitulando, interpotente. Alavanca interfixa, tá? Interfixa. E exemplo de alavanca interresistente.